particularmente não gosto de falar sobre políticos e política, mas percebo que o meu silêncio em nada colabora para a mudança que tanto desejo como cristão. Infelizmente, eu sou apenas mais um entre os milhões de brasileiros que não gosta de falar e se envolver com a política. Minha geração, ela foi construída com uma síndrome antipolítico, isto é, fazer política é coisa de político. Na verdade, todo cidadão faz política todos os dias. Não se vive sem participar da política de nosso país, seja contribuindo de uma maneira intencional ou inconsciente. Que nós, cristãos, protestantes, em sua grande maioria, não participamos da luta contra a ditadura que foi imposta em nossa sociedade. Nós somos culturalmente ensinados, através de nossas escolas, a não reagirmos contra as autoridades, contra o governo. A minha tristeza ela se faz quando eu olho para a história e vejo que a maioria, também de nossas igrejas, buscando se manterem vivas em meio à ditadura, passaram a propagar a teologia da submissão passiva. Essa teologia gerou uma geração que ainda hoje acredita que carregar uma bandeira contra o governo é uma ação contra Deus. Afinal, Deus estabeleceu toda a autoridade, conforme descreve essa teologia, baseando-se no livro de Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2. Sem dúvida, devemos obedecer ao Estado. O Estado, ele recebeu do povo autoridade para administrar com responsabilidade o patrimônio que lhes foi confiado. Servir com responsabilidade significa empregar o patrimônio que o povo lhes confiou em favor do povo. E a pergunta que eu levanto aqui é: se o Estado não administra com responsabilidade, é legítimo o seu governo? Se o empregado ele não faz o que o patrão lhe manda fazer, é legítimo o seu trabalho? E me permita fazer mais uma pergunta. Como reagiria um patrão que tem um trabalhador que lhe rouba e não trabalha com responsabilidade? O Estado nada mais é que empregado do povo. Entretanto, olhamos para o Estado como se nós fôssemos os serviçais. Deixa-me voltar para a Bíblia, afinal de contas você deve estar querendo base bíblica para o que eu estou falando. Bom, quero lembrá-lo que o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu a carta aos Romanos, ele não obedecia à lei de adoração a César. Lei essa imposta pelo governo de Roma, uma vez que esta infligia a lei de Deus. Entretanto, acredito que seja importante lembrá-lo que Paulo estava debaixo de um governo monárquico e não democrático. Mas por que não pensarmos em outros exemplos? Samuel depôs o rei Saul em sua casa. Elias lutou contra Acabe. Eliseu ungiu a Jeú para ser o novo rei em Israel, orientando-o para que matasse o rei Jorão e toda a família de Acabe. Bom, o que quero mostrar com estes exemplos
é que o povo de Deus sempre participou ativamente da vida política e socioeconômica de seu país. Enfim, o que quero dizer é que fazer política não é pecado. Como se faz a política é que pode levá-la a torná-la pecaminosa. E longe de mim e de nós pegarmos em armas. Nossa luta não é contra carne e sangue. E nossas armas não são carnais, e sim espirituais. Podemos demonstrar o amor de Deus lutando pela justiça. Mateus 5,6 diz, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Nós podemos demonstrar o amor de Deus falando pelas pessoas que não têm condições de falar. Provérbios 31, verso 8 e 9 diz assim, abre a tua boca a favor do mundo pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Lutar pela justiça, abrir a boca e falar em nome dos pobres, necessitados e marginalizados, implica em sair nas ruas e colocar a cara para bater. E, se necessário, dar a outra face. Não se luta sem sair do lugar de comodismo. Não se faz ouvir a voz se você permanecer calado. Muito se diz sobre a igreja brasileira não ser perseguida. E muitos louvam a Deus e veem honra porque a igreja não é perseguida. Será que deveríamos pensar dessa maneira? Será que deveríamos nos contentar porque a igreja brasileira não é perseguida? Já pensamos na possibilidade de que possivelmente não somos perseguidos porque estamos caminhando do mesmo lado da injustiça, da hipocrisia, da indiferença, do pecado? Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, está pecando. O pecado da igreja, ele não se faz notório quando olhamos para os indivíduos, mas quando nós olhamos para o todo. A igreja formada por todos que professam sua fé em Cristo, sim, essa igreja que se diz uma, ela peca quando ela fecha os seus ouvidos para o clamor dos pobres e necessitados. E seja esse clamor espiritual por uma necessidade de vida espiritual, e seja esse clamor por uma necessidade também material. Nesse pecado eu faço parte. E eu espero contribuir de alguma forma, através desse vídeo, ou quem sabe de outros meios, para a mudança da mesma. Me sinto como Isaías. Isaías diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu digo, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios cerrados e habito no meio de um povo de lábios cerrados. Deus te abençoe.